Limeira registra 2 homicídios em menos de 27 horas. Veja outros destaques de hoje. Ainda em Limeira, a cidade registra um ferido a cada 6 horas no trânsito. Piloto morre em acidente dentro da Academia de Força Aérea de Pirassununga. Conselhos municipais de Piracicaba discutem propostas para aprimorar os trabalhos na cidade. Distribuição de agasalho começa em Rio Claro. Grupo sai das redes sociais para incentivar literatura e conscientização ambiental. Homens que estão desprezando a natureza, daí a gente vem, aprende, por que não conservar? E ainda, Rio Claro cedia nos próximos dias mais um campeonato de balonismo. O Região Notícias começa agora. Boa noite, agora 18 horas e 29 minutos. A cidade de Limeira registrou em menos de 2 dias o segundo homicídio. Marcelo Tamioso, de 22 anos, foi assassinado na madrugada de ontem. O crime aconteceu no bairro Jardim Glória, a poucos metros da casa do rapaz. O ajudante-geral tinha problemas com drogas. O outro crime foi registrado no final da noite de domingo. João Luiz Rita, de 39 anos, também foi morto com disparos de armas de fogo. Ainda em Limeira, um rapaz morreu no começo da madrugada de ontem em um acidente de trânsito na cidade. Edilson Marques da Silva, de 28 anos, dirigia uma motocicleta quando chocou-se contra um automóvel. Esta colisão aconteceu próximo da Unicamp, no Jardim São Paulo. E a Secretaria de Segurança Pública divulgou dados que apontam o número de pessoas feridas em decorrência de acidentes de trânsito na cidade de Limeira somente neste ano. Os dados mostram que somente em 2012, 564 pessoas já se feriram no trânsito da cidade, o que representa uma média de um ferido a cada 6 horas. No mês de março, ficou concentrado o maior número de feridos, com 166 registros. Já o mês de janeiro registrou o menor índice, com 124 ocorrências registradas. E um acidente na manhã de hoje, dentro da Academia da Força Aérea, em Pirassununga, matou um cadete. André Rodrigues Silva tinha 22 anos, era de Brasília e iria fazer uma missão de treinamento. Ele estava no último ano do curso de aviadores da AFA. O mais curioso é que o acidente aconteceu antes mesmo da aeronave decolar. De acordo com a assessoria da Força Aérea, o piloto foi ejetado e caiu no solo. Ele recebeu os primeiros socorros no local, mas não resistiu aos ferimentos. O comando da Aeronáutica já iniciou as investigações para apurar se houve falha do cadete ao acionar o dispositivo ou se o acidente está relacionado a alguma falha da aeronave. E em Rio Claro, um susto também envolvendo uma aeronave. Um avião tombou na pista antes mesmo de levantar voo. Nós temos algumas fotos do acidente. Como você vê aí na imagem, o avião ficou com a cauda levantada, logo após a quebra do eixo dianteiro. Dentro dele estava apenas o piloto, que não se feriu. Segundo informações extraoficiais de funcionários, um piloto associado ia começar o voo quando uma manobra errada acabou causando o incidente. E a situação deve ficar complicada em Piracicaba. É que os motoristas do transporte coletivo decidiram entrar em greve. A paralisação começa já nesta terça-feira e foi decidida pelos funcionários em assembleia realizada hoje à tarde. De acordo com o sindicato, a circulação acontece somente até a meia-noite de hoje. A categoria recusou a última proposta de reajuste salarial da Associação das Empresas de Transporte Urbano de Piracicaba. Os funcionários pedem reajuste de 10% e foi oferecido 7,5%. Ainda em Piracicaba, o primeiro encontro municipal de conselheiros buscou elaborar propostas para aprimorar as atividades dos diversos conselhos da cidade. A troca de experiências entre os conselhos era o principal objetivo do encontro, mas era também uma oportunidade para reivindicações, dúvidas e bate-papo. Itamiro Marques é representante do Conselho de Saúde e elogia a iniciativa dessa primeira edição do evento. E sua reclamação é a falta de autonomia para os conselhos trabalharem. Tem muitos conselhos que têm, muitas cidades que têm uma determinada, mas aqui, por exemplo, nós não temos autonomia, nós dependemos muito do gestor
De tudo nós precisamos do gestor. Ele nos dá. Nós temos uma boa casa, um bom escritório, temos computadores, temos tudo dentro da coisa. Só que aquela autonomia de você falar, eu preciso ir logo à tarde em Ribeirão Preto para uma reunião importante. Se você não tiver dinheiro, você não vai poder ir. Você tem que pedir por antecedência. É norma, não estou falando o contrário. Mas se o Conselho tivesse essa verba disponível, ele poderia estar fazendo essas viagens. E nesse caso nós não fazemos. Piracicaba tem hoje 30 conselhos municipais. 12 estão concentrados na Secretaria de Desenvolvimento Social. Para Rosimeire, do Conselho de Assistência Social, os conselheiros precisam de uma qualificação. A capacitação ela vai facilitar, no desenvolvimento da função específica do Conselho, que é o controle social. O Conselho não é um espaço executor da política, mas de controle, de avaliação, de proposituras, e também de aprovação, porque o Conselho da Assistência, por exemplo, tem um fundo de recursos do qual também é aprovado. A sua atuação repercute na execução da política, já que ele é um parceiro direto, ele caminha junto com a execução. Onde a sociedade civil também pode opinar e trazer propostas que atendam às necessidades da população. E esse curso de capacitação vai acontecer para os conselheiros agora no mês de junho. Isso também foi apresentado no primeiro encontro de conselhos municipais. A próxima etapa, que é justamente que vai dar em decorrência desse encontro de hoje, é nós definirmos as prioridades que os conselheiros entendem que seriam importantes para melhorar o desempenho deles dentro dos conselhos. Veja a seguir: farmácia de medicamentos de alto custo de Rio Claro em novo endereço a partir de amanhã. Veja ainda, UPA registra 220 atendimentos nas 10 primeiras horas de funcionamento em Rio Claro. De volta ao Região Notícias, agora 18 horas e 37 minutos. E no último sábado, Rio Claro inaugurou a Central de Apoio à Segurança Alimentar. O local deve servir para discutir propostas que possam auxiliar no combate à fome na cidade. Muita comida no prato. Uma das principais preocupações é prevenir a obesidade na população. Mas, por outro lado, apesar de tanta oferta de alimento, quase 1 bilhão de pessoas ainda passam fome no mundo e vivem na extrema pobreza. Dados do Plano Brasil Sem Miséria, criado há um ano para mudar esta realidade no país até 2014, apontam que mais de 32 mil famílias já receberam um total de 510 toneladas de sementes para produzir alimento. O Plano Brasil Sem Miséria agrega transferência de renda, acesso a serviços públicos e inclusão produtiva. O senhor Liberato e o senhor Benedito fazem parte desta inclusão e, através do Programa de Aquisição de Alimentos, conseguiram aumentar e garantir a renda familiar com a venda de produtos para o órgão público. A renda familiar era curta e hoje nós conseguimos aumentar a renda familiar. Isso é ótimo para nós, isso é muito bom demais. Você trabalha um pouco mais, mas você tem mais rendimento e você não perde nada também no sítio, Você colhe, você vende aqui. Em Rio Claro, desde 2010, alimentos são comprados diretamente do produtor rural. Os produtos são doados ao Banco de Alimento, atendendo cerca de 6 mil famílias por mês. Mas, apesar dessas ações, para erradicar a pobreza no Brasil, ainda faltam políticas públicas. E foi com esta intenção que a Central de Apoio à Segurança Alimentar foi inaugurada em Rio Claro. Para que a gente discuta políticas públicas voltadas ao município para a segurança alimentar nutricional. De que forma? Então, quando chega, por exemplo, vários programas que tem ou do governo federal ou estadual ou mesmo do governo municipal, essa central vai servir de câmara técnica para a discussão das políticas que deverão ser executadas no nosso município em benefício ao combate à fome e ao combate à miséria no país. E ainda em Rio Claro, a cidade já conta com uma unidade da UPA destinada ao pronto atendimento. Veja comigo algumas imagens do local. A unidade está localizada no bairro do Estádio e, como você vê aí, conta com salas para o atendimento, raio-x e outros serviços. O investimento foi de quase 3 milhões de reais. A UPA foi instalada para diminuir a lotação em hospitais e unidades da cidade. A estimativa é atender cerca de 300 pacientes por dia. O atendimento será feito de acordo com a classificação de risco. A inauguração, como você vê aí nas imagens, contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
que destacou a relevância deste serviço para a cidade. E durante esta visita, o ministro da Saúde aproveitou para esclarecer denúncias sobre a venda de medicamentos em farmácias populares. Veja o que ele disse a respeito deste assunto. E qualquer denúncia como essa, é importante as pessoas ligarem para o número 136 do Ministério da Saúde. Nós montamos um sistema de informação que monitora, que acompanha as situações. Quando algum tipo de anormalidade como essa, a gente descredencia a farmácia, faz punições. E ainda sobre saúde, a farmácia de medicamentos de alto custo da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro começa a atender a partir de amanhã em novo endereço. Você que utiliza o serviço, atenção para o local. Quem traz as informações é a repórter Ana Cecília Pereira. A partir de agora, a farmácia de medicamentos de alto custo da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro passa a atender em novo local. A unidade que antes funcionava no NAM atende agora na farmácia do SEAD, que também é responsável pela distribuição dos medicamentos da atenção básica. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. De Rio Claro, Ana Cecília Pereira para o Região Notícias. E pelo segundo ano consecutivo, o Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro organiza postos itinerantes para as doações de itens da campanha do agasalho. A distribuição começou hoje e muitas famílias já aproveitaram para fazer a retirada. Foram várias semanas de arrecadação de agasalhos. Agora chegou a fase de entrega do que foi doado para quem precisa. Esse ano foram mais de 80 mil itens recebidos. E lá no barracão, como nos postos, que vai ter 16 lugares. Eu não tenho a lista aqui ainda. Mas vai lá, leva o RG, comprovante de endereço e o número, assim, quantas pessoas tem na casa. Daí a pessoa leva um cobertor novinho. Famílias pequenas ou grandes. Todo mundo encontrou a ajuda necessária para garantir um inverno mais quente. Meu marido é aposentado, não ganha lá grande coisa, né? Ela e minha filha moram comigo, só o filho dela que trabalha também. E ela tem problema de saúde e gasta muito com remédio. A roupa, casaco, cobertor também é bom pro frio, As doações podem ser retiradas de segunda a sexta-feira no barracão da Rua 1B. O Fundo Social também levará as roupas a diversos bairros da cidade através dos pontos itinerantes. A entrega começou pelo Centro Comunitário Beija-Flor. Que pegou lá não pode pegar nos outros postos volantes, porque a gente já tem o RG da pessoa cadastrado. Então, a gente sabe quem pegou. Daí, a hora que digitar lá, aparece o número do RG da pessoa, daí não tem como. Dona Marlene tem 5 pessoas na família e foi buscar cobertor e agasalho para todo mundo. Já são 2 anos que eu venho pegar aqui com isso. Porque é uma ajuda para a gente que estamos precisando, né? Sempre que tiver, eu volto. E com o objetivo de fortalecer a categoria, a SUTACO, Superintendência do Trabalho Artesanal, nas comunidades de Iracemápolis, realiza o cadastro de artesãos no município. Valéria Spinelli. A SUTACO é uma entidade criada para preservar e desenvolver o artesanato. A supervisora aqui do PAD conversa com a gente sobre essa parceria com Iracemápolis. Maria Luciana, qual o objetivo dessa parceria aqui na cidade? Então, a SUTACO é o órgão do governo estadual que credencia o artesão, né? Então, os artesãos cadastrados possuem uma carteirinha atestando que realmente ele é um artesão, que o trabalho que ele faz é considerado por essa entidade como artesanato. E aqui vocês têm o objetivo de fazer uma feira, é isso? Então é importante o credenciamento? Isso, exatamente. A gente pretende fazer uma feira de artesanato municipal. Né? A gente quer cadastrar essas pessoas para que não ocorram problemas. O objetivo é fortalecer, é desenvolver, é mostrar o trabalho que é realizado na cidade. Então, para que a gente não tenha problema, que venham pessoas que revendam, que não fabricam, que não sejam artesãos, né, que não possam participar dessa feira. E a forma que a gente tem, né, que seja uma feira realmente só com artesãos da cidade, é através desse credenciamento da SUTACO. E como o artesão ele pode fazer para se cadastrar? Então, primeiramente, a gente está fazendo um pré-cadastro. Então, as pessoas vêm aqui ao PAT, elas vão deixar o nome, endereço, telefone e o tipo de artesanato que ela faz. Depois disso, a gente vai quantificar
né, a quantidade de pessoas, a qualidade do artesanato, e vamos entrar em contato pedindo que um técnico da Sutaco venha até aqui a cidade, né, e nesse dia os artesãos vão produzir, realizar o trabalho diante desse técnico, para depois então receber a carteira. E posteriormente a isso nós vamos agendar um dia para que essa feira aconteça. Obrigada pelas informações. Para os interessados, o pátio está localizado na rua Capitão Paulo Simões, número 210, centro de Iracemápolis. Valéria Spinelli para o Região Notícias. E sobre meio ambiente, a Secretaria de Santa Bárbara do Oeste promove, nesta quarta-feira, uma edição extra do serviço de coleta de pneus inservíveis. Esta ação acontece no Ecoponto do Planalto do Sol 2. Além deste trabalho, uma coleta de resíduos está marcada para o dia 20. Os borracheiros cadastrados e a população podem fazer o descarte neste local. Nos últimos anos, mais de 60 toneladas de pneus foram recolhidas na cidade. Este trabalho visa, além da preservação ambiental, evitar os casos de dengue no município. E ainda em Santa Bárbara do Oeste, o SESI continua com inscrições abertas para a seleção de projetos culturais. E Rio Claro já se prepara para receber mais um campeonato de balonismo nos próximos dias. As informações depois do intervalo. Agora 18 horas e 48 minutos. Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, um sarau foi organizado por rioclarenses por meio de redes sociais. O evento aconteceu na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade para incentivar a conscientização. Veja como foi. Quando chove, não se molha, onde aí moça solteira... Um poema contado ao pé do ouvido. Não se olha. Daí tem o nosso... Piru glu-glu voa e canta muito alto. Emocionante, é gratificante. Partindo da neta ainda, puxa, significa muito nesses dias de hoje, né? Muito bom. A Luísa é um exemplo de que o amor dessas pessoas pela literatura começa muito cedo. E a grande incentivadora da garota é a dona Regina, que faz questão de enraizar este hábito na companheira de histórias. E a missão neste dia, tanto da Luísa quanto do grupo de amigos, era levar esta paixão a outras pessoas. O cenário também ajudou a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, que foi escolhida exatamente para conscientizar através da leitura sobre a importância da natureza. Tem muitos homens que estão desprezando a natureza, daí a gente vem, aprende, por que não conservar? Porque se a gente conservar isso... Cada vez os nossos parentes, os nossos netos vão ver essa coisa linda que a gente está tendo a oportunidade de ver hoje. O grupo Amigos da Leitura surgiu nas redes sociais e viu a necessidade de levar histórias e conhecimentos além da tela do computador. O objetivo principal é colocar que a literatura, a poesia e a arte, de modo geral, são instrumentos importantíssimos da conscientização ambiental. Parabéns pela iniciativa. E falando ainda de cultura, o SESI de Santa Bárbara do Oeste continua com inscrições abertas para a seleção de projetos culturais. Olha só, você que tem envolvimento com projetos culturais, está em grupos de teatros ou gosta de música, não pode ficar de fora. O SESI aqui de Santa Bárbara do Oeste já está com as inscrições abertas para uma seleção de projetos culturais. Aqui ao meu lado está a diretora de atividades aqui do SESI, a Odete Freire, ela que vai explicar melhor sobre essa seleção. Odete, qual é o objetivo dessa iniciativa? Olha, essa iniciativa é estimular as pessoas que têm algum grupo de teatro da cidade para que façam a inscrição para poder apresentar as peças ao ar livre. São peças um pouco mais simples, não precisa de um espaço tão sofisticado, né? Então, nós estamos com esse projeto, faremos a análise e depois faremos uma seleção e a divulgação dos que serão escolhidos para fazerem as apresentações regionais ou na região nossa aqui. Então, todo mundo que foi selecionado se apresenta para o público. Nós receberemos as inscrições pelo correio, apenas pelo correio. Aí nós vamos fazer uma avaliação e depois dessa avaliação escolheremos 10 que serão os que firmarão contrato conosco. Essa seleção é para artes cênicas ou música, mas são espetáculos, né, ou peças um pouco mais simples, que podem ser feitas ao ar livre ou mesmo em espaços menores que não sejam teatros ou grandes apresentações. Então, pode participar quem tem esse envolvimento, né, com o teatro e tanto com a música, deve fazer essa inscrição para não ficar de fora. Exatamente. A pessoa tem que ter a documentação formal para poder depois fazer o contrato conosco, né? Mas pode participar, sim, em grupos que são autônomos também.
Obrigada pelas informações, Odete. Então, se você se interessou, você tem até o dia 22 de junho para se inscrever nesse site que aparece na sua tela. Lá está o edital e a ficha de inscrição. Se você tiver alguma dúvida, quer tirar mais informações aqui no SES, o telefone é o 3455-2088. De Santa Bárbara do Oeste, Ana Cecília para o Região Notícias. E o destaque agora é para a programação de aniversário de 185 anos da cidade de Rio Claro. E olha só, em mais um ano, uma das atrações será o balonismo. Como manda a tradição, mês de aniversário de Rio Claro, o céu ganha um colorido diferente. Os balões, mais uma vez, estarão fazendo a festa em Rio Claro. De 12 a 17 de junho, a cidade irá sediar pela primeira vez o Campeonato Ibero-Americano de Balonismo. O Região Notícias de hoje fica por aqui. Continue acompanhando na programação da TV Clarel, Esporte na Rede. Uma ótima noite para você e até amanhã.